meus amores, boa tarde! Hoje a nossa matéria vai falar sobre português, isso mesmo. Pegue seu livro, abra na página 14. Então, aí na página 14, hoje nós vamos falar sobre o estudo da língua, falando sobre sinais de pontuação. Nós já aprendemos sobre o bilhete, né? Sobre escrever um bilhete. Aí, o bilhete a seguir está com algumas palavras incorretas e não foi pontuada corretamente. Reescreva nas linhas do papel de recado, inserindo a pontuação adequada e fazendo as correções necessárias. O que ele está pedindo aí para você? Para você ler novamente esse bilhete, copiar esse bilhete igual está aí, sendo que você vai colocar as pontuações corretas. Como assim? Bem, você vai olhar para que serve o ponto final? Para indicar o final de uma frase ou separar um texto mais longo. Então, você vai ver aí aonde tem que encaixar o ponto final, ok? O ponto de exclamação. Aonde você vai encaixar o ponto de exclamação? O ponto de exclamação serve para expressar emoções. Que dia lindo! Fiquei muito feliz com a sua presença, né? Que fofo! Todas essas palavras que eu disse agora, essas frases, você pode colocar sim exclamação. Mas você tem que ver aí no texto aonde você vai colocar o sinal de exclamação. O ponto de interrogação, ele é utilizado para sinalizar o quê? Uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, eu utilizo o ponto de interrogação. Exemplo, que horas são? Qual o seu nome? Onde você vai? Entendeu? Onde você vai? Então, são algumas perguntas que utilizamos o ponto de interrogação. Estarei deixando também um vídeo falando sobre os tipos de pontos, né? Ponto final, exclamação e interrogação, para fixar mais esse assunto para vocês, ok? Na página 15, o uso do P e B. Número 1. As imagens a seguir representam palavras muito parecidas. Descubram a letra que falta em cada uma delas. Ele quer que você coloque aí qual é a letrinha que você vai colocar, o P ou o B. Então, você vai ler e vai ver qual a palavrinha, a letrinha correta que você vai colocar para formar aí a palavra. Compare os pares de palavras do quadro a seguir. Barquinho, parquinho. Bote, pote. Bule, pule, né? Aí ele explica o que é bule. Bule é um utensílio da cozinha utilizado para servir algumas bebidas quentes, igual aquele que a mamãe faz o café, né? E o bote é um barco pequeno utilizado para navegar e flutuar sobre as águas, muito usado em lagos e rios. Bem, letra A. O que muda entre os pares de palavras? A letra inicial ou a letra final? Quando eu falo aí barquinho, parquinho, eu troquei a letra final ou eu troquei a letra inicial? Preste atenção. B. Os pares de palavras têm o mesmo significado? Quando eu troco a letrinha, ela fica com o mesmo significado? Então, preste atenção. 16, vamos lá. Página 16, letra C. Circule as palavras que devem ser utilizadas para que as frases façam sentido. Então, todas as frases aí têm duas palavrinhas. Ele quer saber qual é a correta para a frase ficar correta. Então, você vai circular somente a palavra correta, ok? Letra D. Separe as sílabas das palavras circuladas na atividade anterior. Faça isso nas colunas correspondentes. Aí você vai responder aí, onde tem 2 sílabas e onde tem 3 sílabas, você vai escrever a palavrinha aí, separando elas. Lógico que você só vai escrever as palavrinhas que você circulou, ok? Aí embaixo ele fala o seguinte: as letras P e B formam sílabas com as vogais A, E, I, O, U. Elas são bastante parecidas, mas produzem som um pouco diferente. Algumas palavras se distribuem em pares pelo uso de uma ou de outra dessas letras, como é o caso da palavra pote, que se eu trocar, fica bote, né? E parquinho, que se eu trocar o P pelo B, fica barquinho.
Então, temos que prestar bastante atenção na hora da troca das letras, ok? Na página 17, número 3, complete o quadro no menor tempo que conseguir. Convide um colega e desafie para quem consegue terminar mais rápido. Seria muito legal essa atividade na nossa sala, que nós íamos o quê? Competir para ver quem acaba primeiro. Mas como nós não estamos na escola, você vai acelerar aí e fazer bem rapidinho, ok? Então, você vai colocar aí, ó, palavras com letra P e palavras com letra B. Nome, cor, fruta e animal. Combinado? 4. Pinte as sílabas que formam nomes de animais. Dica: um deles começa com a letra B e o outro começa com a letra P. Então, você vai aí pintar somente as sílabas que formam o nome de animais. Prestem atenção, ok? Bem, eu vou dar uma dica aí. Os quadradinhos de cima, você vai circular as palavrinhas, né, as sílabas, que formam uma palavra que é um animal. Então, são 2 animais que você vai formar. Na primeira fileira de quadradinho é um animal e na segunda fileira de quadradinho é outro animal, ok? 5. Complete a lista das palavras a seguir com as letras P ou B, tá? Então, você vai completar aí, vai ler a palavrinha e vai ver qual é que você vai ter que colocar. Se você vai colocar o P ou se você vai colocar o B. 6. Circule as palavras da lista acima com as 2 cores diferentes de acordo com o tipo de nome. De azul, os nomes próprios e de vermelho, os nomes comuns. Então, o que é próprio e comum? Preste atenção agora. Próprio é a palavra que dá a palavra que dá um nome específico a uma pessoa. Ou uma cidade ou um país. Então, quando eu falo nome próprio, pode ser nome, cidade ou país. Exemplo: Beatriz, Rio de Janeiro, Brasil. Isso são o quê? Nomes próprios. Quando eu falo nome comum, né? É palavra que dá nome mais geral, como seres animais, lugares. Então, são palavras de nome comum. Então, grava aí que é uma regrinha. Nome próprio é nome de pessoa, nome de cidade e nome de país. Nome comum é o quê? São seres, animais, lugares, né? E vários outros que são nome comum, como caneta, alguns objetos, né? Menino, cachorro, praça. Isso são nomes comuns. Não tem como você esquecer. É muito fácil. Estarei deixando um vídeo também explicando mais sobre esse assunto para você, ó, gravar aí essa regrinha de nomes próprios e nomes comuns. Não esqueça, nomes próprios é nome de pessoas, cidade e país. E nome comum é seres, animais, lugares, objetos, ok? Então, meus amores, caprichem nas atividades que daqui a pouquinho estarei passando com as correções. Um beijo e eu estou morrendo de saudade. Tchau, tchau! Hoje falaremos sobre substantivos próprios e comuns. Mas, antes de começar, alguém sabe dizer o que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, animais, objetos ou lugares. Vejamos alguns exemplos. As palavras telefone, menino, cachorro e cidade são substantivos. Observe que a palavra telefone indica nome de objeto. A palavra menino indica nome de pessoa. A palavra cachorro indica nome de animal. E a palavra cidade indica nome de lugar. O substantivo que dá nome a todas as pessoas, animais, objetos e lugares chama-se substantivo comum.
Observe agora o nome das imagens a seguir. O menino se chama Theo. O cachorro se chama Bob. E a cidade se chama Rio de Janeiro. Theo é um nome próprio de pessoa. Bob é um nome próprio de animal. E Rio de Janeiro é um nome próprio de cidade. Os nomes próprios de pessoas, cidades, ruas, avenidas, países, animais, escolas são chamados substantivos próprios. Observe a diferença. A palavra cachorro eu utilizo quando eu quero me referir a qualquer cachorro ou a todos os cachorros. Agora, a palavra Bob eu utilizo quando eu quero me referir ao meu cachorro. Viram a diferença? Agora, atenção! Os substantivos próprios são sempre escritos com letra inicial maiúscula. Observe. Agora que você já aprendeu, é a sua vez de exercitar. Boa sorte! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Aline. A nossa aula de hoje é sobre sinais de pontuação. Vamos conhecer esses sinais que precisam estar nas frases para ajudar a dar sentido a elas. O ponto final serve para indicar o fim de uma frase. Por exemplo, estou muito gripado, hoje está frio. O ponto de interrogação aparece no final da frase para indicar uma pergunta. Por exemplo, quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Já o ponto de exclamação indica admiração, alegria e espanto. Por exemplo, que susto! Parabéns!